Olá, sejam bem-vindos à nossa aula de número 2 do curso Gêneros Textuais Acadêmicos para Ensino Técnico, Graduação e Pós-Graduação. E hoje nós vamos falar sobre as resenhas, os resumos e os relatórios acadêmicos. Começando pela resenha, segundo Lacato e Marconi, uma resenha é uma descrição minuciosa que compreende certo número de fatos. Resenha crítica é a apresentação do conteúdo de uma obra, consiste na leitura, no resumo, na crítica e na formulação de um conceito de valor do livro, feitos pelo resenhista. No caso, o resenhista, você é autor da resenha. É importante lembrar nesse conceito todo do Marconi Lacatos que é, o termo crítica na resenha não significa depreciar algo, e sim capaz de tecer comentários que construam sua compreensão de uma maneira construtiva. É o que a gente conhece como crítica construtiva, né? Ninguém faz uma resenha para depreciar o autor, né? Mas para destacar pontos positivos, podendo também destacar pontos negativos, porém de uma maneira elegante, educada e, obviamente, coerente. A resenha, ela tem uma estrutura, né? Como todo gênero textual tem uma estrutura que faz com que nós identifiquemos aquele texto como uma resenha, e essa estrutura ela é bastante simples. Ela consiste no título, então que você pode escolher um título relacionado à obra ou usar o título da própria obra escolhida para resenha. Na sequência desse título vem a ficha bibliográfica, ou seja, os dados da obra de acordo com a ABNT, conforme nós vimos lá na primeira aula do nosso curso. Seguido da apresentação dessa obra, uma apresentação que é bem breve, no sentido de mostrar para aquele que vai começar a ler a sua resenha, do que se trata, qual o tema central da obra, que público que ela está relacionada, e se ela se apresenta em formato de livro, se é um filme, ou enfim, né, um artigo, qual é o formato dessa obra. Começando a resenha propriamente dita, nós iniciamos falando um pouquinho do autor. É importante mostrar para o leitor quem é esse autor, né? Você pode utilizar dados bibliográficos, acadêmicos, profissionais, para identificar esse autor. E aí sim nós partimos para a parte substancial da resenha, que começa inicialmente com o resumo da obra. Você vai falar do que se trata a obra, vai falar mesmo do que se trata a obra. Ah, mas eu posso colocar como ela termina? Sim, você vai falar realmente da obra, vai dar todo o percurso da obra. Por isso que é importante, quando faz uma resenha, conhecer a obra inteira, o texto inteiro que você está fazendo, você está resenhando. Depois, que você faz essa espécie de resumo, evidentemente você já direciona mais ou menos o viés da sua crítica, né. Então, se vai ser algo que você vai destacar positivamente, quais são os aspectos que você vai destacar na sua resenha? E assim por diante. Então é importante, juntamente com o resumo, já dar um certo direcionamento na resenha. Feita esse direcionamento, você entra com a parte crítica, que é a alma da resenha, né, onde você se coloca como observador daquilo que você resenhou. Então, nessa parte crítica da resenha, você pode colocar os pontos positivos, destacar, trazer outros exemplos, recortar partes da obra, como a gente viu no fichamento. Então, é algo que você faz com toda liberdade autoral, né. Por quê? Porque a resenha é sua, você é o resenhista, então aquele texto ele está mostrando o seu ponto de vista sobre a obra, tá. E evidentemente, após a finalização da resenha, nós colocamos um parágrafo com a recomendação. Algumas resenhas não trazem essa recomendação, mas eu acho bastante interessante, porque muitas pessoas antes de ler qualquer obra, eles geralmente vão ver se existe algo já falando daquela obra, então a resenha acaba sendo um material de apoio muito importante dentro do universo acadêmico. É comum a gente buscar resenhas de obras antes de começar a ler ou, enfim, quando o tempo está meio apertado, você precisa conhecer, o conteúdo daquela obra, então resenhas são muito importantes. No material didático de vocês vão encontrar um modelo de resenha, e eu separei parte a parte cada um desses aspectos. Vocês vão ver que a resenha não é um texto que precisa ser longo, não tem número de páginas, não tem número de linhas, ele precisa contemplar todos esses aspectos que nós vimos aí em cima. Tendo isso, ele é classificado como uma resenha.
Nosso segundo gênero estudado essa semana é o resumo. E, no meu ponto de vista, o resumo é um dos gêneros mais difíceis de ser feito. Porque muitas pessoas acreditam que resumir é sair cortando o texto. E, na verdade, não é. O resumo ele precisa apresentar uma síntese muito objetiva, muito clara da obra como um todo. Então, você precisa conhecer a obra inteira, todo, começo, meio e fim, para poder fazer um bom resumo. O resumo acadêmico, ele é algo técnico, muito técnico. Então, assim, é preciso apresentar uma ideia global de um determinado assunto de maneira imparcial. O que que significa de maneira imparcial? Não pode haver desdobramento de forma alguma. Você não pode explicar nada no resumo. Tem que ser aquilo que está sendo colocado e ponto final, com as palavras do autor, né? O texto ele precisa englobar o contexto da produção, mostrar o essencial, obedecendo uma hierarquia de ideias, sequência, tudo conforme a obra original. Então, no resumo, a gente não faz uma síntese de palavras, a gente faz uma síntese de ideias. Tem que ter tudo, mas tem que ser sintetizado, né? Não pode haver desdobramento, ou seja, nenhuma explicação de nada, tem que ser objetivo e totalmente direto. Segundo a ABNT, um resumo acadêmico ele deve ser, primeiro, escrito em um único parágrafo, apresentando frases concisas e preferencialmente afirmativas, escritas em ordem direta e na voz ativa, tá? Então, é um texto muito objetivo. Ele tem que apresentar as palavras-chave, todas elas apropriadas, selecionadas com rigor em relação ao conteúdo real do estudo. Geralmente a gente escolhe de 3 a 5 palavras-chave. E ele precisa ser compreensível em si mesmo, de modo que apenas com a leitura do resumo o leitor possa entender sobre o que se trata a obra. Então, ao pegar aquela ficha ali, aquele resumo, é preciso que o leitor já identifique quais são os aspectos que compõem aquela obra, para saber se vai ou não utilizá-la como material para os seus estudos, enfim. Tá? Então, ele precisa ser muito objetivo. Ele é determinante para a escolha daquele ou daquela obra, tá? No material de vocês também tem exemplos de resumo, para vocês verem como é que funciona o resumo acadêmico. E o nosso último gênero, né, estudado nessa aula 2, foi o relatório acadêmico. O relatório acadêmico, né, como o próprio nome diz, todo relatório relata algo, né? E ele faz parte daquela parte de redações técnicas, que são usadas em um número muito grande no mundo acadêmico, muito mesmo. Então, vai ser muito comum solicitarem para vocês relatórios, tá? E eles são importantes porque eles registram desde atividades escolares até eh, estágios, visitas técnicas, coisas de cunho um pouco maior. Eu dividi em 2 termos também os relatórios, até para simplificar a exposição. Então, a gente tem o relatório escolar, que é um pouquinho mais básico, aquele relatório de uma aula, uma coisa um pouquinho mais simples, não muito formalizada, que geralmente se faz, eh, no cotidiano, né, no cotidiano. Você foi lá para uma visita num laboratório, uma aula de ciências, laboratório, o professor pediu um relatório, você usa esse modelo do relatório escolar. Já o relatório científico, que aí já é oriundo de pesquisas, testes e um processo um pouco mais longo, ele também vai ter um formato um pouco mais especificado, tá? Então, ele tem uma finalidade diferente, ele vai precisar de um formato mais especificado. Porém, se é de uma forma simples escolar ou uma forma mais técnica, científica, o relatório ele segue um padrão, né? Então é muito comum que a gente veja uma estrutura bastante simplificada para fazer um relatório, né? Então como é que a gente estrutura um relatório? Basicamente, ele tem que ter esses itens que nós estamos vendo aí. Ele tem que ter uma capa, nessa capa geralmente é colocada a instituição, o seu nome, se for uma equipe, o nome da equipe, é colocado o título do que você está relatando e finaliza com a data e com o ano. É muito importante essa marcação de tempo, porque relatório é pontual, né? Ele é pontual, determinado momento e ponto. Na sequência, a gente vem com a introdução, falando sobre o que você vai reportar naquele relatório, né? De uma maneira objetiva, obviamente, e também justificando a importância desse relatório nesse momento dos seus estudos, né? Para que serviu?
esse relatório. Terceiro item são os objetivos. Geralmente a gente coloca um objetivo geral, que é o tema central do relatório, e alguns objetivos específicos, coisas que você também conseguiu com essa experiência que você está relatando, tá? O quarto item são os materiais e métodos, essa parte é bastante importante, né? Porque aí deve ser feita uma lista com todo o material utilizado, se for o caso de uma experiência, de uma aula prática, etc. E também colocar a técnica adotada para alcançar os determinados resultados. Então, é descritivo, né? Essa é uma parte bem descritiva do relatório. A penúltima parte substancial do relatório, e eu considero essa de suma importância, você precisa ser muito preciso nesse momento, é quando você descreve os resultados e discussões, né. Com relação a isso, você precisa colocar, todas as considerações que você tem a fazer sobre, o que você está relatando, colocar os resultados, as suas percepções, então essa é uma parte mais discursiva. Tá? Quanto melhor você for nessa parte discursiva, mais pontual e mais direcionado será o seu relatório. Tá? Todas as percepções que você teve, os pontos positivos, os pontos negativos, tudo você pode colocar nesse tópico, resultados e discussões. O relatório em si, ele finaliza com as conclusões ou considerações finais. Aí você reforça, né, todo aquele aspecto da precisão, da necessidade do relatório, coloca brevemente a percepção que você teve, aquilo que você conseguiu aprender com o processo e finaliza o seu texto. Não é um texto muito longo, um relatório ele não tem também número de páginas específico definidos, mas ele precisa seguir essa estrutura para que ele tenha um mínimo de estrutura como um relatório, seja escolar ou técnico. A última parte, que já é pré-textual, são as referências. Então, se você usou alguma obra bibliográfica, se você utilizou algum material como referência, nesse momento você também coloca, e elas seguem a ABNT como todo o material que a gente tem aqui. Sempre que a gente falar de referência, a gente está falando de referências de acordo com a ABNT, ok? Bom, espero que você tenha entendido um pouquinho mais sobre resenhas, resumos e relatórios. No seu material didático, você vai encontrar alguns textos de referência para complementar os seus estudos. Participe dos fóruns. Se for preciso, releia o material. Até a próxima semana.